Bem-vindas, bem-vindos! Hoje o nosso projeto Vocações on Life continua, número 7. Já entrevistamos 6 pessoas. E antes de começar a nossa entrevista, vamos escutar o objetivo geral da igreja no Brasil. Evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. E hoje a nossa querida entrevistada é a irmã xaveriana Lindomar. Bem-vinda, Lindomar. Boa tarde a todos. E obrigada por essa oportunidade. Eu me chamo Lindomar, eu sou paraense, filha de cearense, e eu fiz a minha formação em Curitiba, nessa paróquia que foi feita a minha consagração. Foi o Padre Natálio que celebrou os primeiros votos. Depois eu morei em São Paulo 3 anos, fiz uma experiência muito bonita em São Paulo também. Antes eu vou contar um pouco da vocação, né? Como começou? Sim. Foi através de um padre xaveriano também, que o nome dele é Padre Renato Trevisan. Ele trabalhava com os índios Caiapó. E quando eu escutei o testemunho missionário dele, me tocou muito, porque eu achei tão lindo a relação de amor, de fraternidade, de ternura que existia entre ele e o povo Caiapó. Até uma tatuagem ele tinha no peito que eles fizeram, que só recebe aquela tatuagem o povo daquela tribo, daquela etnia. E também ele falou que só 1/3 da humanidade conhece Jesus. Eu não sabia disso, eu pensava que todo mundo conhecia Jesus. E ele falou também que os jovens não estão mais com coragem, não têm mais coragem de se lançar, de ir embora, além fronteiras, anunciar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo àqueles que ainda não conhecem. Por isso que a humanidade inteira ainda não conhece Jesus. Aquelas palavras me marcaram muito, eu estava com 18 anos. E aí, na minha paróquia, não tinha as irmãs xaverianas, só tinha os padres xaverianos. Aí eu falei com o padre Luiz Toledo, que eu gostaria de ser missionária. Aí ele brincou, então vem ser da minha firma. Eu disse, tá bom, então me ajude a me tornar missionária. E ele ajudou. E durante toda a minha formação, os xaverianos sempre ajudaram muito e continuam. Eu tenho sempre amizade com vários padres xaverianos que me ajudam ainda nos momentos de crise. Sempre tem algum que me ajuda. Então, depois de 3 anos que eu morei em São Paulo, fui para Roma para concluir os estudos. E lá também fiz uma experiência bonita de missão, porque eu estudei na Urbaniana, onde tem pessoas de mais de 90 países. E aí foi uma abertura para o mundo também. Lá eu recebi minha destinação para a missão Além Fronteiras, né? Para a África. E antes passei também na França para estudar o francês, porque a língua oficial do país que eu fui destinada era o francês e árabe. Como é muito difícil aprender o árabe, que eu não aprendi quase nada, então eu estudei o francês e morei 3 anos no Chad e depois 2 anos nos Camarões, 2 países da África. Muito bem, então nessas suas experiências no mundo inteiro como xaveriana, que igreja você encontrou na África, na Europa? Pode contar um pouco como foi a tua experiência de igreja? A experiência de igreja, sobretudo na África, que é onde eu tive mais contato, né, com a pastoral, com a evangelização, foi uma experiência muito radical de entrega, né, de compromisso, de totalidade, como é o nosso carisma, né, a totalidade. Vivi 3 anos no Chad, numa realidade
muitas vezes de isolamento, período da chuva, a gente não pode nem viajar porque as estradas são impraticáveis, num país onde quase todos são muçulmanos e de extrema pobreza. O Chad é um dos países mais pobres do mundo. Então, fiz a experiência também da doença, peguei várias malárias, febre tifoide, e outras infecções que a gente pega lá. Quem vai, né, para a África, quase todos têm que ir nessa disponibilidade, né, de colocar em risco também sua saúde. E nos Camarões eu passei pela experiência também do risco de vida, porque teve um período de perseguição Boko Haram, que vinha da Nigéria. Eles queriam que a gente deixasse todo o território onde passa a linha do Sahel, onde tem muito petróleo. E para a gente não sair, o presidente do país deu alguns militares para nos escoltarem por um período. Então, a gente tinha muito apoio do bispo, dos governantes. Por um período, mais de um ano, eu fiz essa experiência também de ser escoltada e de arriscar a vida. E isso daí me firmou, né, na doação, na entrega total ao Evangelho. Certo, Indomar, sempre a nossa missão é crescer como testemunhas do Evangelho. Você viveu isso também nas perseguições. Você falou de muçulmanos, nós no mundo inteiro conhecemos um pouco a região muçulmana. Primeira vez que eu entrevisto alguém que, como você, teve experiência. Tem alguma coisa positiva na região muçulmana que você pode compartilhar? Porque muitas vezes nós escutamos só o negativo. Tem alguma coisa que você ficou admirada com os muçulmanos? Oh, sim, a minha experiência é positiva com os muçulmanos. Inclusive, até hoje tenho vários amigos no Facebook que a gente entra sempre em contato. Hoje um me mandou uma mensagem. Então, a gente fez a gente tem uma relação fraterna. Eu acho que os muçulmanos eles são assim de acordo com a radicalidade do país. A cultura fala mais alto, porque no Chad eu via eles mais fechados. Nos Camarões eles nem se distinguem católico de muçulmano. Até o modo de vestir se parece muito. Eles também cobrem a cabeça, aquele pano, tudo é devido ao calor, devido à poeira. Eles são homens muito corretos, né? Aqueles que seguem mesmo a religião são éticos, pessoas que a gente pode confiar. Eles são solidários, tantas vezes nos ajudaram com carro, né? Quando a gente tinha dificuldade, até em momentos de doença, nos ajudaram. Uma coisa que sempre me marcou muito neles é a disciplina que eles têm com a oração. 4 horas da madrugada a gente já escutava a oração deles. E quando a gente estava no comércio deles para fazer compra, porque o comércio é todo deles, meio-dia a gente tinha que sair para o momento de oração. Eles fechavam as portas, colocavam os tapetes, faziam 15 minutos de oração e depois a gente voltava para continuar o que a gente estava fazendo, o trabalho que a gente estava fazendo. Então, eles colocam Deus, né, em primeiro lugar, a prioridade e a disciplina. Isso me marcou muito, né, na experiência com eles. Porque, na verdade, como você falou, a missão com as pessoas é também aprendizado, e quando as pessoas têm essa disciplina, por exemplo, levantar cedo para rezar, com certeza é algo de marcante. Muito bem, Lindomar, na tua experiência missionária, você contou da Itália, você contou da África, e você falou que é xaveriana, porque é a mesma firma do padre Luiz Toledo. Conta um pouco, porque nosso programa, nosso projeto é sempre também, além da tua experiência, contar o carisma. Conta um pouco o carisma dos xaverianos, das xaverianas também. Os xaverianos é fazer do mundo uma só família, né? Nós também, é o primeiro anúncio do evangelho aos não cristãos. A gente tem como essa espiritualidade, né? da fraternidade com todos os povos. E
a gente tem de particularidade é a totalidade. A nossa congregação foi fundada por um padre xaveriano, padre Giacomo Spagnolo, um italiano, junto com uma leiga também italiana, a Madre Celestina. E ela já tinha 50 anos quando iniciou a congregação. Ela achava que ela já tinha dado tudo, e então ela não aceitava. Ele pedia para iniciar a congregação junto com ela, e ela dizia que ela já estava velha, porque ela já tinha 50 anos, e ela podia dar os bens, podia ajudar em tudo. Também profissionalmente ela podia ajudar, porque ela era professora de inglês, podia ensinar outros dons que ela tinha. Mas quando foi na Páscoa de 1944, o padre enviou um cartão para ela com a foto de Jesus crucificado, e ele escreveu só uma palavra: tudo. E aquilo tocou, aquela imagem, aquela palavra tocou o coração dela, e ela aceitou, porque foi lá que ela entendeu que Deus queria ela mesmo, não era só os bens dela, não era só o trabalho dela, queria ela toda, tudo, corpo, mente, trabalho, toda a totalidade. E aí ela aceitou e deu início à nossa congregação no ano de 1945. A gente tem como lema todos os meios e todas as forças para a missão. E o objetivo é o primeiro anúncio aos não cristãos. A gente tem como espiritualidade o primeiro anúncio, e também o espírito de misericórdia e o espírito de família também entre nós. E os xaverianos, as xaverianas, sempre no mundo encontram jovens, encontram vocações, vocacionados. E você encontrou jovens, juventude que tem esse desejo de experiências missionárias? Você conheceu alguém? Porque está aumentando no mundo pessoas que desejam ser missionárias, catequistas, leigas, não só irmãs e padres. Você conheceu, você percebeu isso? Sim, o nosso carisma da igreja, né, a missão, está espalhado em todos os lugares por onde a gente passou, em todas as paróquias. A gente vê que os jovens eles têm muito medo da vida consagrada, né, de tudo que é permanente, de ser religiosa, ser padre também, mas a missão é muito presente em todas as paróquias, em todas as comunidades. Eles têm desejo de fazer experiência na África, na Ásia, outro país, nem que seja na Europa também, eles têm o desejo de conhecer, tem essa curiosidade pelo diferente, e tem também o desejo de conhecer outros povos, de contribuir com a evangelização. Aí a gente até criou um grupo do WhatsApp, em parceria com os Comire daqui do Maranhão e de São Paulo, que se chama Vocacionados para a Missão. E a gente reúne uma vez por mês, aí tem testemunho de religiosas, padres e também de leigas que foram além fronteiras, onde as dioceses financiaram, e alguns jovens puderam ir também na Tailândia, alguns países da África, onde eles dão testemunho, eles partilham a experiência da missão, e também tem um momento de espiritualidade. A gente se reúne uma vez por mês. Se algum jovem tiver interesse, basta me enviar o número, o contato, que eu adiciono nesse grupo. Muito bem, Lindomar. Então, são meios que nós usamos, WhatsApp, redes sociais, para que os jovens possam conhecer a própria vocação. Eles perguntam alguma coisa? Perguntam sobre vocação? Eles querem perguntar alguma coisa? Tem interesse sobre isso? Sobre a vocação? Sim. Eles perguntam, eles têm interesse de saber como é que a gente teve coragem de dar toda a vida, né? De se entregar toda para sempre pelo projeto de Deus. Eu respondo, né, que é um dom, é uma vocação que Deus dá. Ele inspira, a gente põe o pé na estrada e depois é Ele que conduz, é Ele que nos sustenta, ilumina e realiza a missão. A gente só se coloca à disposição.
Perfeito. Eu também, quando vejo jovens que têm esse desejo de perguntar, sempre lembro que a vocação, como você falou, nasce porque Deus inspira e porque Deus também envia mediações, padres, irmãs, que ajudam a nossa vida, a nossa vocação a ficar mais esclarecida. Eu sempre, né, nesses diálogos, vocações ou live, que dura 20 minutos mais ou menos, sempre pergunto para entrevistadas, entrevistados, um evangelho, uma palavra de Deus, um trecho da Bíblia que te marcou. Já fiz essa pergunta para todas as pessoas, porque é a sétima vez que estamos com esta proposta, Vocações on Life. Tem um trecho do evangelho, um episódio, uma palavra que te marcou na tua vocação? Pode contar? Tem muitas, mas é a que mais me marcou desde o início, quando era para eu tomar a decisão de me consagrar, de doar a vida inteira, foi: não temas, eu estou contigo. E sempre me acompanha, é a palavra que mais se repete na Bíblia, para a gente não ter medo. Não temas, não temas, eu estou contigo. Quando eu estava na missão nos Camarões, uma palavra que me marcou muito é aquela palavra de Paulo, que ele diz que ele prefere se gabar, se ele tiver que se gabar, é das suas fraquezas que ele vai se gabar. Onde é que está? 2 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12, ele diz: se vou me gabar das minhas fraquezas, se eu quisesse me gabar, não seria louco, pois eu estaria dizendo a verdade. Onde ele fala que ele recebeu muitos açoites, ele foi, deixa eu achar aqui, fui flagelado 3 vezes, uma vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, passei um dia e uma noite em alto mar, fiz muitas viagens, sofri perigos nos rios, perigos por parte de ladrões, perigos por parte dos meus irmãos de raça, perigos por parte dos pagãos, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo por parte dos falsos irmãos. Aí ele continua a lista, né, de tudo que ele passou, que ele pagou por causa da missão. Quem fraqueja sem que eu também me sinta fraco, quem cai sem que eu me sinta com febre, se é preciso gabar-se, é de minha fraqueza que vou me gabar. Essa palavra me marcou muito quando eu estava nos Camarões, eu fiz um retiro, e o padre ele pediu para a gente fazer a lista das coisas que a gente já sofreu por causa do Evangelho. Né? Aí eu comecei a fazer a minha lista também. Claro que eu não chego à altura de São Paulo, mas eu tive a honra de poder fazer uma lista também. Por causa do Evangelho, eu fui picada por escorpião, eu peguei várias malárias, eu fiquei isolada muitos meses devido à chuva, devido a ser escoltada em risco de vida. Eu adoeci muitas vezes, e aí continua a lista, né? Mas no final de tudo, a gente reconhece que é a graça de Deus que sustenta. E se é para se gabar, é da fraqueza. E também das limitações da gente, e das dúvidas, e das crises, né? E das imperfeições também. Porque aí a gente tem mais misericórdia com os outros e reconhece que tudo que a gente realiza é graça, vem de Deus. Sempre a graça de Deus que acompanha a nossa vida. Eu também, como você, eu fiquei na Itália alguns anos, depois vim para o Brasil. Você foi para a África, agora está no Brasil. Essa tua frase linda que você falou, não temas, depois essa dimensão de entrar nas fragilidades da nossa vida, pela graça vencer também as coisas, dificuldades. Podemos dizer que nós somos sempre missionários na África, no Brasil, na Itália. Você se sente missionária no Maranhão, com esta mensagem que você deixou, não temas? Podemos dizer que esta frase também se aplica na tua realidade no Maranhão?
Sim, sobretudo agora com as reflexões que o Papa Francisco faz sobre a missão, né? A vida é missão, eu sou missão, Jesus é missão. A gente não realiza a missão, né? A gente é uma missão na Terra. Então, não existe nada que possa impedir a missão, nem a pandemia, nem as doenças, nem a gente ficar isolado. Não existe nada que possa impedir um cristão de ser missionário. Eu me sinto missionária aqui, eu moro num município muito pequeno, muito desprezado do Maranhão, Serrano do Maranhão, um dos municípios mais pobres do Brasil. São todos quilombola, 98% da população quilombola. Mas não é por estar numa zona assim, no meio dos pobres, que eu me sinto missionária. Aonde eu estou, em qualquer lugar, quando eu estava na Europa também, eu me sentia missionária, porque é a consagração que a gente recebe desde o batismo, né? Que a gente pertence a Cristo, e é Ele que é a luz da nossa vida, é Ele que conduz a nossa vida. É isso mesmo, o que nos faz missionários é a nossa consagração, e a nossa missão acontece onde Deus quiser, na África, no Brasil, na Itália, onde Deus quer, nós somos missionários. Para finalizar, já que eu falei que essa proposta nossa de 15 minutos não é uma coisa muito comprida, é simples, deixa, para finalizar, depois eu termino com a oração soberana, deixa um recado, uma mensagem, já que esta nossa entrevista vai ficar no YouTube, deixa um recado para a família, jovens, o que você queria dizer como tua mensagem de esperança. Lindomar, pode deixar a tua mensagem de fé. E a gente está vivendo um momento difícil, né? Que a gente precisa se apoiar uns nos outros. Eu acho que a gente está num momento que a gente precisa se aproximar, como Jesus se aproximava, né? Se aproximava das pessoas. Esse contato pessoal é muito importante. Às vezes a gente não pode dar um abraço, mas a gente pode mandar uma mensagem no WhatsApp, perguntar como é que você vai. Você não apareceu mais, você me faz falta, sinto saudade, quero saber como você está. Eu acho que eu estava pensando 3 verbos importantes nesse momento, né? Se aproximar, se reinventar, né? Ter dinamismo, que é para a gente não desistir, para a gente poder perseverar. Então, se aproximar, se reinventar e perseverar. Dom Helder já falava que são grandes aqueles que respondem, que aceitam o chamado de Jesus, mas muito mais aqueles que perseveram, né? que existem até o fim. Então, vamos também nos apoiar uns aos outros e vamos buscando alternativas. Na oração, não podemos esquecer a meditação, nós estamos no mês de setembro, que é o mês da Bíblia. A Bíblia é todo dia, não é só no mês de setembro. Mas esse mês nos convida, de maneira particular, a gente se aproximar da palavra de Deus, do Evangelho. Nós estamos realizando santas missões populares na nossa diocese de Pinheiro, aqui no Maranhão. Todo o regional do Maranhão está realizando. E a gente tem os pequenos grupos missionários, discípulos missionários, onde a gente estuda o Evangelho e transcreve. E estuda um capítulo, meio capítulo, depois vai em casa e escreve num caderno. E volta para o pequeno grupo de no máximo 10 pessoas e partilha, e aprofunda, e estuda. Estamos estudando, aprofundando o Evangelho. É uma experiência muito bonita de construção de comunidade. Eu peço a oração de todos vocês para que a gente possa alcançar esse sonho que a gente tem, né? De criar muitos e muitos grupos missionários, que o Evangelho seja mais conhecido pelos cristãos, porque a gente muitas vezes se diz cristão, mas nem conhece o Evangelho. Agradeço muitíssimo a tua entrevista, nossa entrevista, o teu diálogo, o teu testemunho, estes 3 verbos, se aproximar, se reinventar e perseverar, com certeza
vão ajudar nossos jovens que vão assistir a essa nossa entrevista, Vocações Online, número 7. Eu termino, como sempre, te agradecendo e depois com a oração xaveriana, que reza assim: louvado seja Deus e Pai, pelo nosso fundador, San Guido Conforte, e pelo fundador das Xaverianas, que é Padre Tiago Spagnolo, e também Celestina Bóttego. Todos eles apaixonados pelo vosso Filho crucificado, para difundir o Evangelho até os confins mais distantes, para que o nosso Senhor Jesus Cristo seja conhecido e amado por todos, e para fazer do mundo uma só família em Cristo, nossa vida. Nós vos agradecemos pelo dom da vocação missionária, perdoa as infidelidades ao carisma recebido, fortalece nosso desejo e zelo para viver a missão além fronteiras, com o intenso espírito de família, de comunhão, de perseverança, de esperança do missionário. Assim seja. Amém. Grande abraço, Lindomar. Foi muito bom. Igualmente. Fique com Deus.